10 características faciais mais importantes para parecer atraente, de acordo com os meus critérios de relevância. Embora essa lista de 10 principais características seja baseada nas minhas análises, que fiz durante todo o tempo do canal, a ordem de importância pode variar de pessoa para pessoa. Também muda bastante dependendo do gênero, origem étnica e do ambiente, como já falamos várias vezes aqui no canal. Então vamos lá. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Em 10º temos os lábios, que não são cruciais para a atratividade, por isso estão na 10ª posição. Normalmente eles não são o que definem ou estragam o rosto, a menos que sejam extremamente finos ou cheios demais. A maioria das pessoas não tem lábios que chamam muita atenção, nem para um extremo, nem para o outro. E eles também não são uma característica super marcante no rosto, diferente de outras partes, que se conectam com várias características faciais. Os lábios não são uma peça isolada. Mesmo assim, eles têm alguns aspectos importantes, como volume, proporção e formato. Lábios muito cheios ou desproporcionais em relação à parte inferior do rosto podem sim trazer um aspecto menos atraente, mas não vão te deixar feios sozinhos. O arco do cupido, por exemplo, é uma característica historicamente valorizada, porque dá harmonia e realça o formato dos lábios. Há muitas variações de tamanho e forma de lábios, entre diferentes etnias. Então não existe um padrão universal de beleza para eles. Por isso os lábios não têm um impacto tão grande no rosto como um todo. Eles são importantes o suficiente para entrar na lista, mas com certeza não são a característica facial mais relevante para a atratividade. Muitos modelos do Instagram exageram na ideia de que o preenchimento labial vai turbinar a beleza, mas na real, às vezes o resultado te prejudica. Dentes e a saúde bucal. A 9ª característica mais importante para parecer atraente sem dúvida são os dentes e a saúde dental. Seu sorriso é uma das partes mais expressivas e marcantes do rosto. Estudos apontam que os dentes são um tipo de um mostruário ornamental, revelando informações genéticas e ambientes sobre a saúde e o rosto de uma pessoa. Todo mundo sabe quando os dentes são ruins, manchados, amarelados, tortos ou até cariados. Além da aparência, a gente associa dentes ruins a mau hálito, várias associações negativas só com essa característica, algo que não acontece com os lábios, por exemplo. Mesmo assim, dá para ter um rosto atraente sem dentes branquinhos ou perfeitos. Pesquisas mostram que o amarelamento dos dentes é o que mais reduz a atratividade, mas branqueá-los além do natural não traz benefícios extras. Aqui não estamos falando de problemas ortodônticos, como mordida desalinhada, mas sim da estética dos dentes, como os dentes tortos ou amarelados e cariados. Mas na maioria dos casos, os dentes não são um fator decisivo da atratividade facial. Os dentes podem arruinar a sua atratividade se eles estiverem podres. Porém, coloco ele na 9ª posição. Se você está inseguro com seus dentes, é só manter a boca fechada, né? Pele. Muita gente subestima o quanto a saúde da pele é importante para parecer atraente, e ela é o maior órgão do corpo. Está na 8ª posição da nossa lista. Mas por que o 8º lugar? Bom, se você já viu aquelas transformações incríveis de pele depois de tratamento como o Roaccutane, sabe que a diferença é grande, mas ainda assim, a pele não é tão crucial quanto os outros fatores que pesam mais. Tratar acne, principalmente se for severa, pode te dar um baita glow up, e isso é inegável. A acne acaba escondendo a beleza de traços como o nariz, maxilar e os olhos, além de camuflar a estrutura óssea do rosto, porque as espinhas, vermelhidão, nódulos e cicatrizes roubam toda a atenção. Fora que uma pele acneica passa uma vibe de não tão saudável. Mas se sua pele não é tão cheia de acne, não sofreu danos graves pelo sol, nem tá ressecada, ela não vai ser o fator que define sua atratividade. Por isso tá nessa posição. Uma espinha ou outra não vai fazer um modelo ser menos bonito. A pele também é um sinal de juventude, então cuidar dela com coisas simples como beber água, usar protetor solar e tratamentos faz a diferença. Ter uma pele uniforme, lisa e com tom consistente dá um up legal na atratividade, mas de longe ninguém repara assim tanto na saúde da sua pele, então não é algo que mude tanto. Cabelo. O cabelo é super subestimado quanto o assunto é atratividade, mas é por isso que ele tá na 7ª posição de uma lista de top 10. Todo mundo sabe que perder cabelo ou ficar careca pode ser um baita problema na atratividade dos homens na maioria dos casos. E para as mulheres, o comprimento, o estilo e o volume do cabelo também fazem muita diferença. Estudos apontam que cabelos longos de comprimento médio têm um impacto positivo na atratividade feminina. Isso porque manter um cabelo longo exige um custo social e de saúde, o que sugere que a pessoa tenha uma boa qualidade genética e fenótipo. O cabelo diz muito sobre nossa saúde, fertilidade e juventude, e como há uma infinidade de estilos por aí, um corte errado pode bagunçar completamente a proporção do seu rosto.
Por exemplo, um penteado muito volumoso no topo pode trazer um rosto longo e parecer ainda mais esticado. Além disso, o cabelo também reflete seu estilo de personalidade. Nos homens, a barba entra nessa categoria e pode trazer um toque extra de masculinidade, ou até disfarçar um queixo mais fraco, o que é uma vantagem, mas novamente não é algo que define tudo. Olha só os modelos mais atraentes por aí. Quase sempre eles têm um cabelo bem cuidado. Isso mostra que o cabelo não quebra a atratividade se você já é bonito, mas dá aquele empurrãozinho no visual. Um cabelo mal cuidado ou bagunçado pode te fazer parecer menos apresentável, e ele é especialmente importante para quem não tem uma estrutura óssea facial muito robusta, ajudando a ajustar o rosto. Maçãs do rosto. A sexta característica mais importante do rosto são as maçãs, os ossos zigomáticos. É o que muita gente imagina quando pensa em modelos de passarela ou rostos super atraentes. Aqui a lista começa a entrar nas características mais estruturais, porque as maçãs do rosto são literalmente o que define quem você é. Não é surpresa que elas estejam tão alto no ranking, já que ficam perto dos olhos e dão suporte à parte central do rosto, quando são mais altas. Mas ter bochechas super definidas ou maçãs do rosto extremamente marcadas não é algo indispensável para ser atraente. Algum nível de desenvolvimento das maçãs é desejável, mas elas não precisam ser ultra afiadas. Maçãs altas dão um lift no rosto, deixando elas mais marcantes, por isso são tão valorizadas. Outras características da lista chamam mais atenção na hora de avaliar a atratividade de um parceiro. As maçãs do rosto são importantes, mas assim como os lábios, às vezes são super valorizadas porque são fáceis de notar. Nariz. O nariz chama bastante atenção, especialmente entre as mulheres, como se fosse características faciais mais importantes. Mas não é bem assim. Ela é sim bem relevante, mas fica na quinta posição da nossa lista por um motivo. Coisas como a projeção da ponta do nariz, o quanto ela avança, o formato da ponta, se é mais bulboso, a largura da base, tudo isso conta. Existe uma baita variedade de narizes considerados atraentes. Não existe um nariz tamanho único, que sirva para todo mundo. A maioria dos usos atraentes tem um nariz que está dentro do normal, para sua população. Nada muito grande, muito pequeno ou fora da curva. Só na média do que você esperaria. Desde que o nariz não seja deformado ou quebrado, vários formatos podem ser atraentes. Então ele não é o fator que define tudo no rosto. Mas quando o nariz é desproporcional, ele chama atenção, e muito. Por isso ele também é colocado na quinta posição. Importante, mas não indispensável. Se o nariz não foge muito do formato típico da sua etnia, ele geralmente harmoniza bem com o rosto. Quando ele se destoa, fica super evidente, porque o nariz está bem no centro do rosto. Rostos atraentes costumam ter narizes bem proporcionais, mas o fato de existirem rostos lindos com todo tipo de narizes pelo mundo mostra que ele não supera outras características da lista, que são mais cruciais e menos negociáveis em termos de diversidade. Formato do rosto, ou harmonia. O formato do rosto tem um papel crucial na sua atratividade, por isso ele está na quarta posição da nossa lista. Quando falamos de formato do rosto, estamos usando uma definição bem específica, o índice facial, que é a relação entre o comprimento e a largura do rosto. Além disso, também levamos em conta a proporção dos terços faciais, terço superior ao médio ou inferior. Todos aqueles formatos que você já ouviu falar, como oval, quadrado, longo, curto, médio, coração, vêm dessas duas dimensões básicas. Mas na real, o formato em si não importa tanto, porque rostos atraentes parecem em todas as categorias. O que realmente conta é o índice facial. Um rosto atraente tem proporções equilibradas, nem muito longo, nem muito curto, nem muito largo, nem muito estreito. Nem o queixo ou testas exageradamente grandes. Segundo estudos, como o do René Kay e do Ford Edge, o ideal é que o rosto seja 1,35 vezes mais longo do que largo para homens e 1,3 para as mulheres, o que é a média global. Os rostos mais atraentes estão nessa faixa, com algumas exceções, como o modelo Jordan Barrett, que tem um rosto bem largo. A largura da testa e do queixo também devem ser parecida com a das maçãs do rosto, algo entre 80% a 90% para não parecer mais largo, nem muito estreito. Dito isso, diferentes formatos de rosto podem ser super atraentes, então há uma certa flexibilidade, mas como regra geral, quase todas as pessoas bonitas têm um formato de rosto agradável, o que faz dele um fator bem importante, já que ele é o tipo de moldura de todos os outros traços do rosto. Sobrancelha, cílios e aresta superciliar. Você talvez não esperasse, mas a sobrancelha, cílios e aresta superciliar, a região acima dos olhos, são a terceira característica mais importante para o rosto, porque essas partes costumam estar conectadas à forma como expressam emoção. Lembra que falamos que as maçãs do rosto foram consideradas menos atraentes nos estudos? Pois é, a espessura da sobrancelha já ficou no mesmo nível de importância que o formato do rosto e até superou maçãs do rosto. Isso mostra quando ela chama atenção.
Para isso, outros detalhes como cor, forma, densidade e posição das sobrancelhas também contam, mas só a espessura já faz uma diferença. Os cílios escuros também são um destaque, e não é à toa que as mulheres capricham na maquiagem para realçar as sobrancelhas e cílios. Isso muda completamente como você é percebido. A aresta supraciliar, aquela parte óssea, onde as sobrancelhas ficam, também afeta a atratividade. Ela ajuda a dar profundidade aos olhos, algo geralmente considerado atraente, principalmente nos homens, mas também é atraente nas mulheres. Essa região é uma das mais sexualmente dimórficas, com homens tendo arestas mais profundas. Estudos confirmam que traços que reforçam a masculinidade ou feminilidade são importantes para a atratividade. Então a aresta supraciliar ajuda a definir o seu rosto para parecer mais masculino ou feminino, dependendo do seu sexo. Os olhos são a segunda característica mais importante para o rosto atraente, e tem quem diga que eles são o número 1. De qualquer forma, todo mundo sabe que os olhos são um dos traços mais marcantes. Aqui estamos falando dos espaçamentos entre os olhos, formato, cor, saúde e inclinação. Se são mais voltados para cima, a exposição da pálpebra e outros detalhes, como o anel limbal, aquela borda escuras ao redor da íris, ou olheiras e bolsas. A distância entre os olhos, se são muito afastados ou próximos, faz diferença surpreendente na atratividade. A esclera, a parte branca dos olhos, também deve ser branquinha e saudável, sem amarelo ou vermelhidão, que dão uma aparência de doente. Cada pessoa tem olhos únicos, os formatos deles se são mais afilados, arredondados, voltados para cima ou caídos. Afeta muito como você é visto. São muitos detalhes para cobrir num vídeo só. Mas já falamos sobre isso em outros vídeos. Olhos amendoados e bem espaçados são geralmente considerados atraentes. Mas vários tipos de olhos podem ser bonitos, desde que não afetam muito o normal para a sua etnia. Os olhos são cruciais porque tem muitas partes que trabalham juntas e são uma das primeiras coisas que a gente nota no rosto de alguém. Mandíbula. Sem surpresa nenhuma, a mandíbula é a característica facial mais importante para a atratividade. Ela é um traço bem amplo, já que pode ser dividida em mais 5 partes, como queixo, mandíbula superior e inferior, comprimento do ramo e corpo de mandíbula. A altura do queixo e o comprimento anterior da mandíbula. Mas quando alguém diz, nossa, que mandíbula legal, tá falando do terço inferior do rosto, como um todo, o complexo mandibular com todas essas partes juntas. Isso é o que torna a mandíbula tão relevante. São muitas peças trabalhando em conjunto. Não tem como negar, ela é crucial para rostos atraentes. É só dar uma olhada nos TikTokers e perceber que praticamente toda pessoa atraente tem uma mandíbula bem estruturada. Você vai ver modelos com diferentes formatos de olhos e sobrancelhas, mas quase todos os modelos e celebridades atraentes têm mandíbula bem definida e estruturadas, que seguem mais ou menos o mesmo padrão. Por isso colocamos as mandíbulas acima dos olhos. Ter uma mandíbula definida e com um ângulo agradável é praticamente um pré-requisito para um rosto atraente. Uma mandíbula marcada com pouco tecido adiposo na região do queixo é algo que a gente vê em quase todos os rostos bonitos. Comparada com os olhos, a mandíbula tem muito menos variação. Também já falamos sobre como o desenvolvimento da mandíbula é importante para indicadores gerais de saúde, além de refletir o percentual de gordura corporal. Um mau alinhamento, como sobremordidas ou outros problemas ortodônticos, pode dificultar coisas simples como mastigar e falar. Nesse sentido, uma mandíbula saudável e atraente é um indicador universal e atemporal de beleza, porque a beleza também é ligada à funcionabilidade. O maxilar disfuncional realmente deixa o rosto menos atraente. Isso não quer dizer que você precisa ter a mandíbula mais robusta do mundo, mas ter uma mandíbula saudável, sim, é um pré-requisito para ser considerado atraente. Algumas menções honrosas que não entraram na lista incluem as orelhas, pescoço e a simetria facial. Esses traços podem impactar a atratividade, especialmente se você tem orelhas muito grandes ou fora do padrão, mas não são tão cruciais quanto os outros fatores da lista. A maioria das pessoas não reparam tanto nas simetrias faciais, mas simetria é importante o suficiente como um traço geral. Normalmente essas características vêm junto com outras da lista. Se você tem uma mandíbula forte, é provável que também tenha menos assimetria facial. Se você não sabe qual é seu nível de atratividade, considere adquirir uma análise comigo. Lá eu pontuo cada traço que falei nos vídeos, faço uma média entre pontos fortes e fracos e estabeleço uma nota na escala de 1 a 10 e te coloco entre as 3 escalas da Black Pill, de Sub 5 e Norm Shed. Nos vemos por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá.
Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.